Amém? Vocês têm um boletim aí? Nós temos caminhado numa série de ensino sobre a igreja, né? Essa seria a quarta palavra dessa série. E a primeira foi, alguém lembra? A igreja é o corpo de Cristo, onde o fundador é Cristo, o fundamento é Cristo, porque o Logos, a palavra, e o centro é Cristo. A segunda pregação que foi dada foi: a igreja é formada por discípulos perseverantes. É aquele que permanece na doutrina, permanece na oração, celebra a comunhão, se enche do Espírito Santo. A terceira, quem lembra, foi domingo passado. Come on. Alguém tem que se lembrar. Vocês estudaram no GE. A terceira é de unidade. Os jovens aprenderam. O que é unidade? São 3 unidades, né, jovens? Youth, you have to speak in English for your brain to... You guys remember? It's okay. Together, go. Good job. Corpo, fé e espírito. Muito bem. Agora nós vamos estar aprendendo sobre a igreja é... Muito bem. Efésios 2:21 fala: nele, tudo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A igreja é uma casa de treinamento onde, através dos processos, somos levados ao crescimento até alcançar a maturidade. Esta maturidade representa a imagem, seria o caráter de Cristo, que precisa ser formado na vida de cada discípulo. Ou seja, cada um que sabe e se reconhece como filho de Deus. A imaturidade não está relacionada ao fato de alguém ser extrovertido. Assim como a maturidade não se resume a um semblante sério. Então, a gente não pode definir a maturidade e a imaturidade por causa da personalidade da pessoa. Na realidade, a verdadeira maturidade espiritual é desenvolvida à medida que Cristo é formado em nós. Ela se manifesta quando nossas atitudes e comportamento refletem plenamente o caráter de Cristo. Ali vemos a maturidade espiritual. Temos gente que está na igreja há quantos anos? E tem gente que acabou de chegar na igreja. Mas, às vezes, por causa do comportamento, a gente não vê a diferença. Então, não tem a ver com o tempo, e sim com o desenvolvimento que você tem através desse tempo de intimidade com o Senhor. Romanos 8:29 diz: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos lá. A série de estudo é A Igreja é. Nós temos 3 tipos de entendimentos e dimensões para identificar a igreja, ou discernir o que é igreja. Nós temos a igreja local, que é essa aqui, né? Quando você de manhã fala com teus amigos, você fala: eu vou no domingo na prédio, onde nós reunimos nos domingos para louvar, exaltar o nome do Senhor e celebrar tudo aquilo que Deus tem feito durante a semana. A segunda dimensão é a igreja na sua casa. Você com seus filhos, seu marido com a esposa, ou você em casa, onde você estiver. A sua casa é uma igreja, correto? E a terceira é eu. Eu sou a igreja de Cristo. Fale assim: eu sou a igreja de Cristo. Por quê? Por quê?
Sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. Por que a igreja local é considerada igreja? Porque nós temos o Espírito Santo e quando nós entramos aqui, se torna uma igreja. Em casa, como assim, na minha casa? Sim, mesmo que não tenha ninguém convertido na sua casa e você mora ali, ali é a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E ele passa a ser morada naquele lugar. Tome posse disso, aqueles que têm pessoas que não são convertidas na sua casa, declarem. E lembre-se que a palavra de Deus diz que onde há luz, as trevas têm que sair. E você é luz. Então, hoje, entendemos que as 3 dimensões é o prédio, né, o lugar, local, a casa e nós. Mas todas elas trabalham por um propósito, juntas, que é serem direcionadas, dirigidas por Cristo, que é a cabeça. E assim, todos nós, todas as 3 facetárias da igreja se tornam o corpo de Cristo. Está entendido? Amém? Mas hoje nós vamos aprender sobre a igreja, você. Você e o seu crescimento, a sua maturidade espiritual. Vamos fechar os olhos, quero orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante de Tua presença, Senhor, este momento, Pai. Coloco, Senhor, essa palavra, Senhor, que é Tua, Senhor, que é eficaz, que ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, separando a alma do espírito, Senhor. Fala, Senhor, no nosso coração, Senhor. Transforma as nossas vidas para sermos semelhantes a Ti, meu Deus. Para que possamos, Senhor, ser aquelas pessoas, Senhor, que se levantam, Senhor, com ousadia, com sabedoria, com discernimento, em todo momento, meu Deus. Transforma nosso ser. Que a Tua palavra, Senhor, e nesta manhã, Senhor, possa ser um divisor de águas nas nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus. Cada nova estação traz consigo desafios, responsabilidades e oportunidades. Todos nós temos a chance de crescer. Embora em ritmos diferentes, em circunstâncias diferentes. No entanto, o que realmente faz a diferença não é apenas o que acontece, mas sim a oportunidade e o olhar e o agir de nós naquele momento. Isso nos faz crescer. 2 pessoas podem passar pela mesma situação, pelas mesmas coisas, mas uma pode crescer e aprender e a outra não. Isso está na tua atitude, no teu reconhecimento de saber quem você é e aonde você quer chegar. Então, vemos aqui como com a atitude certa, até a menor oportunidade pode se transformar em uma grande chance de amadurecer. O primeiro passo para amadurecer é a decisão de que algo precisa mudar. Eu ser conscientizar de saber que eu estou neste lugar, mas eu preciso mudar e continuar caminhando. Porque lembra que a palavra de Deus diz que nós somos como a luz da aurora, né? Um processo. Vamos de glória em glória. Eu não cheguei aonde eu estou. Estava orando, por isso que eu sempre falo, toda vez que eu dou uma palavra, eu falo assim, quando o Senhor está me dando uma palavra, estou apanhando, eu falo assim, não vou apanhar sozinha, não. Vou levar para o povo para também apanhar junto comigo. Porque eu falei assim, bom, eu estou bem assim, aí o Espírito Santo falou, é? Mas e aqui? E acolá? E você precisa isto, e precisa aquilo outro. Por quê? Porque estamos indo de glória em glória, a gente não para, é um crescimento. No dicionário define maturidade como o estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
é uma decisão, é uma atitude, é um comportamento. Você decide. Então, como eu faço sempre em todas as minhas palavras, olhe para você. Vamos enxergar vamos passar um raio-x na minha vida. Esqueça do teu maridinho, esqueça do teu filho, esqueça. Olhe para você, vamos nos analisar e ver aonde que eu estou. Quais são as minhas atitudes espirituais que são de menino ou de menina. E tome a decisão de deixar essas coisas para trás. A maturidade não é determinada pelo tempo cronológico, mas sim pelo comportamento. A imaturidade faz parte da vida. Um bebê, naturalmente, ele é imaturo, né? É normal, faz parte. Mas ele cresce, ele vai se desenvolvendo, e aí ele começa a ter novas atitudes e novas ações. Eu ia trazer um exemplo aqui, mas não ia dar certo. Ia trazer a Neném, a Lisa, depois o Samuel, depois os outros, e fazer para mostrar para vocês. Mas até aqui talvez daria certo, porque é assim mesmo. Um bebê se comporta de uma maneira. Um toddler se comporta de outra maneira. E, consequentemente, né? Eu acho que iria ser o exemplo perfeito. Gálatas 4:19. Meus filhos, porque de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Nós, pastores da igreja, os líderes da igreja, desse local, e acredito e sei também que de todo o corpo de Cristo, esse é o nosso desejo constantemente, de que vocês possam crescer, que vocês possam desejar, tenha essa vontade, esse desejo de falar, eu quero crescer na presença do Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Essa é a nossa oração constante. Senhor, ajuda. Quando a gente conversa com um, conversa com o outro, ou as pessoas vêm até nós, a nossa oração é isso. Espírito Santo transforma eles. Espírito Santo mostra para eles. Espírito Santo, né? A tua palavra diz que é o Senhor que convence, não somos nós. Então, toda vez que vocês leem esse versículo, lembre-se de nós. Agora vamos ver a diferença entre a pessoa imadura e a pessoa madura. Imaturidade versus maturidade. A imaturidade produz irresponsabilidade. A pessoa imadura não se imatura não se acha responsável por nada e normalmente justifica os seus erros. O imaturo crê que não precisa de preparo, conhecimento ou crescimento. Este entendimento é resultado da falta de responsabilidade. O imaturo ainda tem o eu no centro das suas decisões. Por isso, só faz o que lhe gera benefício ou bem-estar. Aqui jaz o perigo do cristão. Criança, jovem adulto e adulto maduro. Pode colocar a primeira imagem, por favor. O ser humano, aos 18 anos, é um jovem adulto. Se chama adulto e conhecedor de tudo, mas não sai do centro. E a sua total responsabilidade são as suas emoções. Espiritualmente falando. Não, vamos para normal. Um jovem de 18 anos. Quando chegamos aos 18 anos, a gente já tem toda a responsabilidade de adulto? A gente já sabe pagar as contas, a gente já sabe fazer tudo o que um adulto
tem responsabilidade? Não. Verdade? Mas eu me lembro, quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu ia conquistar o mundo, sabia tudo, já sou adulta. Minha mãe... Todos nós passamos por isso. Aos 18 anos, a gente acha que a gente sabe tudo, e que a gente pode tudo, e que a gente vai conseguir tudo. Não é verdade? Mas, como a gente vê aqui, ele conhece de tudo, mas não saiu do centro da sua total responsabilidade, porque as suas emoções é o que o direciona. Muitas pessoas acreditam que elas se tornaram adultas aos 18 anos. Você não é. Você é considerado adulto por causa da idade. Em outros países, aos 16 anos, você é adulto. Então, tem uma pessoa de 18 anos que olha para as de 16 anos e fala assim, essa aí é uma criança, mas na Alemanha, ela é adulta. Correto? Então, isso é mais ou menos o desenvolvimento do ser humano. Pode colocar outra, Caleb? Ok. Aqui nós vamos ver o córtex frontal, que é a última região do cérebro a se desenvolver completamente. E isso só acontece por volta dos 25 anos de idade. Por isso, adolescentes e jovens adultos ainda estão amadurecendo em áreas como autocontrole, responsabilidade e decisões equilibradas. Esse é o cérebro de um jovem de 18 anos que é considerado maduro. Esse é o cérebro de uma pessoa que tem 25 anos. Usualmente, as mulheres aos 21, 23, já têm o frontal lobe, o córtex frontal desenvolvido, que é o lugar onde nos ajuda a tomar decisões, a não agir por impulsos. A gente, tipo um filtro antes de agir. Os meninos é aos 25 anos de idade. Explica muita coisa, né? Bom, não fui eu que falei, foi a ciência. Ok. Aonde jaz o perigo da maturidade cristã aqui? O jovem de 18, 21 acha que sabe tudo, que já conhece tudo, já viu tudo. Nossa maturidade cristã também. Tem muitos cristãos jovens que agem por emoção, por impulso. Tem até muitos que falam, estão orgulhosos de serem imaturos. Se você conhece alguém que se orgulha de ser imaturo, essa pessoa tem uma patologia, ou emocional, ou neurológica, ou física. Porque não é normal uma pessoa ter orgulho de ser imaturo. Isso é uma pessoa imadura. Amém? Então, esse é o perigo de a gente achar que a gente já sabe tudo, não precisa crescer, não precisa se desenvolver. Vocês lembram das características que eu falei aqui de uma pessoa imadura? Ele crê que não precisa de preparo, conhecimento ou crescimento. O centro dele é a sua vontade, o seu desejo. Por isso que seu filho e a sua filha, aos 18, 19, 20, 21, faz aquilo que lhe dá a gana, se minha mamãe me deixa. Quem habla espanhol entendeu. O jovem de 18 anos acha que pode fazer o que ele quer. Mas aí ele se lembra, minha mãe tem que me deixar. Assim, dessa maneira é o cristão. Ele acha que aos 18 anos, na maturidade que ele entende, você pode fazer o que você quer, você pode desejar o que você desejar e agir por impulso. Não podemos. Então, você pode se analisar e falar, eu sou espiritualmente uma jovem adulta ou sou uma mulher madura no meu conhecimento com a palavra de Deus? E não tem problema. Se você começa a se analisar e fala assim, cara, eu tenho atitudes no meio do, dos meus irmãos, eu tenho atitudes lá no mundo que,
Pareça um jovem de 18, uma jovem de 18. It's ok. Você caiu em si. E agora, você deve tomar uma decisão. Qual é a sua decisão? Qual é a atitude que você vai tomar? Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. Agora vamos ver a maturidade. O que a maturidade produz? Responsabilidade. A pessoa madura entende que carrega uma responsabilidade. Essa maturidade a torna consciente que sua vida influenciará outros. Ela entende que não vive apenas para si. Eu acredito que vocês têm uma frase em negrito aqui, no boletim. Começa com Deus, amadurece. Temos? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai falar o seu nome, você vai falar essa frase como a terceira pessoa, né? Nilka, você não vai falar eu, você vai falar seu nome. Cris vai falar Cris, você vai falar... Cada um vai falar seu nome e vai falar assim. 1, 2, 3. Nilka. Deus te amadurece para que você se torne um exemplo, um suporte, uma inspiração. Tua postura abençoa, tuas palavras edificam, tua constância fortalece. E assim, outros serão. Vamos repetir para a gente acreditar? Amém? 1, 2, 3. Deus te amadurece para que você se torne um exemplo, um suporte, uma inspiração. Tua postura abençoa, tua palavra edifica, tua constância fortalece. E assim outros crescem através de você. Amém? Esses pontos aqui, se você quiser marcar naquele que você já tem ou aquele que você precisa crescer, pode marcar, para você poder depois analisar, ver e trabalhar nisso. Lembrem-se que é uma questão de escolha e decisão. Não tem a ver com quem está do teu lado, tem a ver com você se posicionar. Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A maturidade me leva a vencer o egoísmo e a vaidade, me fazendo uma pessoa humilde e útil ao serviço do corpo. O cristão maduro aprende a agir com sabedoria, movido pelo Espírito. Não por impulso da carne que são liderados pelas suas emoções, pois o maduro entende que toda capacidade vem do Espírito Santo. A maturidade me torna uma mulher ou um homem didome. Didome, tá certo, amor? Didome. Que quer dizer um presente dado para servir aos outros. Então, de aqui para frente, vocês são chamados homens e mulheres Didome. Um prazer. Meu nome é Didome. Eu sou um presente que Deus deu ao corpo de Cristo para servir você. Toda vez que você está servindo, seja na câmara, seja cantando, seja louvando, seja passando os boletins, seja colocando água aqui, seja limpando o chão, seja servindo um lanche, seja traduzindo, seja o que for, você está executando o teu nome, Didome. Amém? Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui vemos, porque aqui vamos falar assim, pastora, mas aí fala apóstolos, pastores, profetas, eu não sou nada disso. Ok, você é sim, mas tudo bem. Mas o versículo 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Você é um santo, escolhido por Deus. Você está aqui. E esse é o nosso papel, de servir a igreja, ao irmão. Quem é a igreja? Eu sou igreja, você é igreja. O templo é igreja, a sua casa. Então, você está em service mode, constantemente. Porque você tem prazer em servir. A pessoa imatura, você pede para servir. Os pais, eu não vou throw the youth under the bus. Não vou mostrar a fraqueza dos jovens, mas quando você pede ao seu filho, a sua filha, eu vejo, ai, mãe. Você pede para seu filho antes dos 25 anos de idade, sem falar nada, você fala, filho, não sei, já vou terminar aqui, passa horas, passa dias, passa meses, passa. Você fez? Ai, tá bom. É imaturo. Porque a pessoa imatura, ela trabalha por aquilo que dá prazer. Por aquilo que ela tem vontade. Pelas suas emoções. And it's okay. Hey guys, it's okay. Nós fizemos a mesma coisa. Because we were young too. And it's okay. Vocês vão crescer. Não tem pecado nisso. Por isso que as mães e os pais estão treinando vocês. Porque uma vez nós fomos treinados. Isso faz parte do crescimento. Não tem problema. A diferença é que você não pode ficar nesse lugar. Se você é um crente imaturo, que já tem quantos anos aqui na igreja? 18, 5, 10, 15, não importa. Se você faz o serviço na casa do Senhor, ou na sua casa, ou coisas que te levam a crescer, forçado, você não é maturo no Senhor ainda, espiritualmente falando. Você tem imaturidade. And it's okay. Nós vamos trabalhar em isso, mas a decisão é sua. Você se posiciona. Então vamos colocar de maneira prática agora. Agora vamos botar isso para funcionar, para trabalhar. Então, entendemos que o cérebro se desenvolve naturalmente aos 25 anos e fecha o córtex frontal, tornando assim o ser humano uma pessoa considerada madura. Mas a maturidade espiritual exige intencionalidade. Conhecer e seguir crescendo em Deus é o auge da maturidade, que todo discípulo precisa almejar. Por que você está na igreja? Pergunto. Por que vocês vieram hoje? Alguns vieram porque a mãe falou, vamos, tu tem que ir na igreja, tu não vai ficar em casa. And it's good. Yes, é isso mesmo. Outros, porque o marido falou, minha filha, tu vai hoje na igreja, hein? Ou a mulher falou, tu vai na igreja, aí que depois o pastor vai lá me perguntar. Todo mundo me pergunta, cadê fulano? Cadê fulano? Outros vêm porque têm um entendimento, têm alegria de celebrar. Outros porque é o único momento que leem a palavra, que recebem a palavra, porque durante a semana não deu tempo. Vou lá no domingo para me abastecer, porque eu já estou empty. Independente de qual que é a razão pela qual você está aqui. Independente. A decisão é sua. Você precisa desejar
crescer, conhecer o Senhor, saber quem Ele é. Essa música que foi cantada, as meninas já sabem, as pessoas que caminham comigo mais perto já conhecem, que é uma música que mudou a minha vida. Não simplesmente porque ela é bonita, mas ela tem uma unção, porque ela mostra o caminho daquelas pessoas, de nós, quando estamos nos afastando do Senhor. Nós chegamos até Ele e pedimos: Senhor, cria um lugar de intimidade contigo, onde só você e eu. Não tem marido, não tem filhos, não tem tia, não tem avó, não tem... Só você e eu. Desfrutamos esse momento. Senhor, eu quero me segurar na tua mão e eu sei que o Senhor não vai soltá-la. E ali o Senhor troca as minhas vestes. Ali o Senhor derrama azeite na minha cabeça. Aleluias. Olha, aqueles que são do Espírito sabem do que eu estou falando. E se vocês forem pentecostais, vocês iam dizer? Prega, fala, Jeová. Porque quem experimentou esse lugar de intimidade com Deus, meu Jesus amado, você nunca mais é o mesmo. Você deseja estar nesse lugar. Você pode até às vezes se desanimar um pouquinho, mas você quer voltar para aquele lugar. Quando falam desses momentos, quando ouve uma música que fala, você, nossa, eu quero pular, eu quero sair correndo aqui, eu quero gritar e falar de Jesus. O Senhor trocou as minhas vestes, o Senhor, meu Deus, me ungiu, eu posso sentar à mesa com o rei, o Senhor do Senhor, o rei dos reis. Oh, meu Deus do céu, eu era ninguém. Uma menina lá do Panamá, de São Miguelito, é a cidade onde eu sou. Lá não tinha nada, não era ninguém. E o Senhor me tornou parte da família real. O Senhor me dá um lugar na mesa do Criador dos céus e da terra. Gente, vocês têm noção do que é isso? Meu Jesus amado, vamos avivar, gente. Eu quero pular aqui. Vou chamar a Josi aqui para cantar. É isso. Eu decidi. Eu tomei essa decisão. Tenho muito para aprender, tenho muito a caminhar, tenho muito a amadurecer. Porque muitas áreas sou menininha, sou uma criança, sou uma jovem de 18 que acha que pode tudo, mas não tem responsabilidade nenhuma em algumas áreas. Mas em outras áreas eu já cresci. E eu quero mais. Eu quero mais. Você quer mais? Quem quer mais? Eu quero mais. E eu decidi. Quando estava estudando essa palavra, que aí eu falei, pai, mas a gente tem uma vida feliz. Meu casamento é um casamento feliz, gente. Eu sei que lá fora temos muitos modelos errados de cristãos. E muitos escândalos são formados. Mas, gente, eu falo para vocês, eu tenho um casamento feliz. Eu tenho um homem de Deus na minha casa, que ama o Senhor, primeiramente, e depois cuida de mim e do Caleb. Eu tenho um filho que tem erros, que erra, que faz, mas ele teme ao Senhor. Eu tenho provisão do Senhor nas nossas vidas. Nós não estamos precisando de nada. Não porque a gente tem tudo, mas é porque a gente é completo em Cristo. E é Ele que nos satisfaz. Eu sou feliz. E eu falei para o Senhor, olha, Deus, mas olha,
E a gente, né, eu acordo, eu acordo, eu estou deitada, eu abro os olhos, não, nem abro os olhos, eu acordo, minha mente acorda, eu já oro, eu já começo a falar, ai, Senhor, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, ser comigo, tal. Aí eu levanto, eu lá escovo os dentes, tal, aí eu vou ter meu tempo com Deus. E eu vou falando com o Senhor, eu ia falando com Deus, e falando, Senhor, eu faço, e aí eu faço aquilo, e eu vou na academia, e eu, né, a menina que da academia, ela é cristã também, então a gente está sempre falando do Senhor, e aquilo, e estou voltando para casa, escutando, e chego em casa, estudo, e eu, uau, santa. E aí o Senhor falou, não tá não, não tá não, e isto, e aquilo, e isso, e isso aqui. Aí eu falei, Senhor, eu quero. Eu preciso. Eu preciso amadurecer mais. Eu quero mais. E esse é meu desejo. Espero que seja o desejo que isso mexa dentro de vocês. Amém? Essa sou eu. Eu coloco a minha vida em pregação diante de vocês. Porque nós somos assim, o pastor também faz. Para que vocês vejam que não existe um mais santo que o outro. Todos nós somos santos, porque foi o mesmo sangue que me santificou, santificou vocês. E nós somos feitos do mesmo material. Amém? Mas existe a diferença daqueles que querem e que se posicionam e aqueles que simplesmente são de 18 anos, se achando adultos, mas com atitudes irresponsáveis, sendo movidos pelas suas emoções e sentimentos. Vamos ver algumas práticas que nos ajudarão a desenvolver a maturidade. Eu quero. Vocês querem? Então, agora você vai marcar. Sabe quando você vai fazer um teste na escola? Como fala teste? Um exame? Um teste? Uma prova? Vai ter uma prova na escola? E você estudou ou não estudou? E você faz assim só para que ninguém veja as suas respostas? Quem já fez isso? Eu não estudei a prova, aí eu fui fazer, eu não queria que ninguém visse que eu estava botando tudo errado, né? Às vezes, quando você estuda, você deixa para você colocar o certo e os amigos, né? Vê ali. Mas agora é você e a palavra de Deus. Se você quiser, você pode marcar. Se você não quiser, leve o boletim para casa. Marque, veja, né? Vamos aprender alguns passos aqui, algumas coisas que a gente pode fazer para nos ajudar a desenvolver a maturidade espiritual. Amém? Buscar intimidade com Deus. Se você precisa mais intimidade, pode marcar. Eu marquei o meu, porque eu preciso. Salmos 25, 14. O Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos quais Ele dará o conhecer a sua aliança. Estudar e meditar a palavra. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Isto, então, você prosperará e será bem-sucedido. Essa aqui é a chave para quem quer ficar rico. Os jovens, todos eles querem ficar rico. Se você conversar com um, com o outro, não, tia, porque eu vou ser rico. Tia, porque eu vou fazer isso, eu vou ficar rico. Ou tia, porque eu vou... Aqui, ó, you guys, if you want to be rich, here's the key. Aqui, ó, o que fala? O que tem que fazer para ficar rico, gente? Meditar na palavra dia e noite. O que mais? Fazer tudo o que nele
está escrito. Se a gente fizer tudo o que a palavra de Deus diz, a gente vai ser rico. E tudo que a gente faz, nós vamos prosperar. E vamos ser bem-sucedidos. Bom, eu quero ficar rica, então vou marcar esse daqui. Vou meditar mais na palavra. Praticar a obediência. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Permitir que o Espírito Santo transforme o meu caráter. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu quero essa daqui. Porque a gente contempla o Senhor. Nós contemplamos a glória do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. E assim a gente vai ser transformado. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero. Me manter em comunhão com a congregação. Bom, eu preciso. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? Dia da tribulação, dia do juízo. É agora que a gente precisa se congregar para estarmos e edificarmos uns aos outros em amor, em Cristo. Ter mentores espirituais. Provérbios 27:17. O ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença de seu próximo. Na mensagem fala, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Você tem alguém que você está andando? Que realmente está te edificando ou está passando a mão? Ou está vendo você pecar, você fazer coisas ou falar coisas. E é uma pessoa que está andando com o Senhor, mas não está te edificando, não está te confrontando, não está te ajudando a crescer e falar, peraí, minha filha, não é bem assim. Você tem essa pessoa? Se não tem, ore. Pede ao Senhor que Ele te mostre. Que coloque essa pessoa no seu caminho, para te ajudar a crescer. Encarar os desafios como oportunidades para fortalecer a sua fé. Tiago 1:2. Mas, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis, sabendo que o propósito do Senhor é nos tornar íntegros e perfeitos. Essa palavra ali, que está escrita em hebraico, é teleio. E essa palavra teleio quer dizer completo. Aquele que não carece de nada necessário para estar completo. Então é assim, ele pode ter necessidades, mas ele é completo. Ele pode sentir falta de alguma coisa, mas ele é completo. Ele é teleios, completo em Cristo, no Senhor. É uma pessoa que tem a integridade e virtude humana que os homens adultos se tornam maduros. É esse versículo aqui nos leva a entender por que passamos por provações. E por que a gente precisa perseverar para a gente se tornar, porque a gente tem o entendimento e o conhecimento que o Senhor está permitindo para que possamos crescer. Porque Ele tem um propósito. E nos tornar teleio. Chegamos à conclusão.
Chegamos ao final da palavra. Ai, glória a Deus, né? Cansei de apanhar. Ou falar, uau, vou colocar em prática. Glória a Deus, hoje aprendi algumas coisas aqui que eu preciso mudar e transformar na minha vida. A maturidade espiritual é quando a fé deixa de depender das circunstâncias e passa a ser firmada no caráter inabalável de Deus. Essa fé se desenvolve por meio do conhecimento da palavra, da prática da fé, e nos leva a ser transformados pelo Espírito Santo. Então, a maturidade, ela é a confiança, não na circunstância e naquilo que nós temos. É a fé e naquele que a gente sabe quem Ele é. E para que nós tenhamos essa confiança, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra, praticar a nossa fé e nos deixar ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais nos rendemos a Cristo, mais amadurecemos, refletindo seu caráter em nossas ações e atitudes. Vamos ler Hebreus 5:14. Todo mundo juntos. E 1, e 2, e 3. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem tem mais de 25 anos aqui, levante sua mão. Pela ciência, você é considerado adulto, maduro. Que aos 18, você é considerado um adulto. Mas aos 25 é a única idade que você precisa ter para alugar um carro por causa das escolhas, por causa das decisões que você toma nas estradas. Pela ciência, você é uma pessoa adulta e tem que ter conduta de adulto. Pela ciência, se você, de 25 anos para cima, matar alguém, você pode levar a pena de morte. Por causa da sua decisão. Se você tem menos de 25 anos e você matar alguém, você pode levar pena perpétua, mas não morte. Por causa de seu córtex frontal que não foi desenvolvido ainda. Mas a palavra de Deus diz que a maturidade, ela vem pelo conhecimento da palavra, pela prática da palavra e pela sua decisão de deixar o Espírito Santo te transformar. Eu quero amadurecer mais. Eu quero crescer mais. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria de chamar aqueles que querem mais, que querem amadurecer mais. Gostaria de chamar aqueles que entenderam que não tem a ver com a nossa idade cronológica, e sim com uma decisão de crescer e amadurecer. Quando eu estava fazendo esse raio-x em mim, através da palavra, eu falei, pai, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não faço as coisas escondidas.
Mas o Senhor falou: você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer na presença do Senhor. Eu preciso decidir. E sabe, eu sei que muitas vezes é constrangedor. Eu não gosto de ir lá na frente. Eu não gosto disso. O imaduro, ele faz as coisas que lhe dá boa vontade. Não estou falando que seja o desejo de vocês. Só estou falando para você sondar o seu coração. Por que você não tem tomado decisão de diante de um homem dizer: eu quero amadurecer espiritualmente e crescer? Portanto, que possamos buscar constantemente esse crescimento, deixando para trás atitudes imaturas e caminhando rumo à plenitude em Cristo. Faça a sua oração individual com o Senhor. Fale para Ele. Você sabe nas áreas que você precisa crescer e amadurecer. Traga diante dele a área que você precisa crescer. É você e o Senhor.